Vocês já escutaram aquelas histórias por trás dos bastidores do cinema que parecem ser tão ou mais interessantes quanto o próprio filme que está associado? Pois bem, eu acho que Imaculada entra muito bem nisso, porque a Sydney Sweeney, ela era uma atriz ainda iniciante, tinha sido feito um teste anos atrás para esse filme, só que o filme acabou sendo cancelado, não indo para frente. Anos depois, já com grana, fama, ela pegou e queria trazer esse de volta porque ela achou interessante o suficiente para pegar e fazer. Até onde sei, sofreu uma série de modificações, tanto que parece que era num colégio, ao invés de ser numa igreja antigamente. Fico perguntando se era uma coisa sobre gravidez na adolescência, de repente, na história, né? O que já seria um baita terror só por isso, diga-se de passagem. E o que acontece? Acho que o Imaculada, ele faz um trabalho muito bom, que é criar clima, uma coisa que eu acho fundamental para uma boa história de terror. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e no nosso Sexta-feira de Sinistra de hoje, vamos falar justamente sobre o filme Imaculada, cuja produção foi em 2023, sendo lançado agora em 2024, né? E onde, aqui na história, nós temos a protagonista entrando num convento, fazendo seus votos, né? Já que ela é extremamente realmente devota à igreja, só que ela acaba engravidando de forma misteriosa e virginal, e pá, tem uma galera dentro da igreja que tem controle total sobre a vida dela, afinal, para ter o controle sobre o futuro Salvador barra sobre a segunda vinda do Messias, né? Afinal, a ideia de controlar o Messias, o cara que vai ser justamente o representante novo da sobre a humanidade, né? O novo Jesus, né? Imagina o tipo de autoridade que você teria se conseguisse fazer isso, né? E o que acontece? Esse filme, em primeiro lugar, ele gera realmente uma ambientação perfeita. Se você deixa só a primeira meia hora de filme, que é ela entrando no convento, conhecendo cada uma das personagens e vendo e cada um dos cenários lá dentro e a história por trás das coisas, já daria um filme de drama excelente, já que a ideia básica é que ela é extremamente devota, teve inclusive um acidente no passado no qual acredita que foi Deus que salvou ela, e o que ocorre é que ela realmente é fascinada, vislumbrada, justamente por toda a questão cristã católica. Inclusive, é bem interessante como esses elementos não são apenas jogados. Além dessa igreja ser extremamente bonita, diga-se de passagem, todo o convento, na verdade, eu acho espetacular, mesmo as áreas mais sombrias, assim, não sei onde gravaram a história, mas parabéns pro pessoal da fotografia, mesmo pro pessoal do figurino, que sempre se encaixa com as coisas, o pessoal da cenografia, que faz os ambientes, direção de arte, que tá tudo assim, divino, você vai mergulhando pouco a pouco naquela vida, né? Das freiras, né? Você tem que aprender as coisas para justamente conseguir, tendo o mínimo de contato com o pessoal de fora, conseguir sobreviver, consertando as coisas, fazendo a limpeza, o processo, cuidando da alimentação, tudo mais, né? E o que acontece é que aquele convento surgiu para ajudar com freiras que estejam em estado terminal, né? Para poderem pegar e ter uma transição adequada e agradável para o outro lado, né? O que inclui algumas feiras meio piradas que aparecem no meio da história e que você vai começando a achar que talvez essa piração tenha alguma coisa a ver com certos segredinhos que tem lá dentro. E o que ocorre? As coisas não são apenas jogadas. Os nomes utilizados, eles fazem sentido na história. O convento é colocado como sendo um convento dedicado a Nossa Senhora das Dores. E o que ocorre é que Nossa Senhora das Dores é uma face de Nossa Senhora que lá começou a ser cultuada, não a Nossa Senhora em si, mas Virgem Maria temos inclusive a chamada Mariologia, né, que é todo o estudo da devoção à Nossa Senhora, que tem séculos e séculos de idade. Mas o que ocorre? Lá dentro do catolicismo, lá no século XIII, uma das faces que começou a ser cultuada de Nossa Senhora é dela como a Senhora das Dores, que passou por 7 grandes dores, 7 grandes tormentos como mãe, por ser justamente a mãe do Salvador, mãe do Jesus, né? Inclusive sendo o primeiro tormento desses, sendo justamente quando ela recebe uma profecia, e tá isso na Bíblia, né? Quando ela pega e recebe uma profecia de que o filho dela vai sofrer pra cacete, diga-se de passagem, né? Já que vai ter todo o processo de crucificação do Cristo, né?
Então, temos essa face como a mãe, só que como a mãe que sofre e ajuda a resistir a esses sofrimentos, né? O que faz todo sentido que a personagem vai passar, justamente por ter essa gravidez misteriosa acontecendo nela, né? Outra coisa importante, que existe uma parte subterrânea de catacumbas que é dedicada justamente a Santo Estevão. E que é Santo Estevão? Santo Estevão é um dos chamados fundadores da igreja e é considerado o primeiro mártir. Isto é o primeiro cara que, sem ser os 12 apóstolos, ele morreu se devotando por causa da devoção dele à fé. Mais precisamente, a gente tinha os 12 apóstolos de Jesus, o Judas morreu, aí então substituíram pelo Matias, e o que acontece é que teve 7 discípulos mais imediatos desses apóstolos, sendo que esses 7 viraram os primeiros diáconos, sendo que o primeiro deles que acabou falecendo, e que era uma dessas grandes lideranças, sucessoras diretas dos apóstolos, era justamente o Santo Estevão. Então estamos falando justamente de quem morreu pela fé, e na prática morreu torturado, porque a gente sabe as barbaridades que os romanos faziam, né? E, ao mesmo tempo, é um dos fundadores da igreja, né? Então estamos falando de duas coisas envolvidas justamente no início do catolicismo, que é justamente a questão da Virgem Maria e do Estevão, né? Dentro da igreja, e tudo isso se entrelaçando. A questão da morte, do sofrimento, e do sofrimento como via justamente de salvação, né? E tudo isso é bem interessante para precisar, porque realmente ela vai precisar sofrer muito para pegar e resolver uma série de abacaxis lá dentro, né? E a gente tem o grande problema, é claro, de que qual é a origem dessa gravidez? O que está acontecendo? Inclusive porque não é uma gravidez exatamente normal, porque o corpo dela começa a ficar meio estranho no processo. Então, existem dois caminhos bem interessantes que vai dialogando ao longo da história até a gente ter a reviravolta final revelando as coisas, sabe? Que o que basicamente até onde ela realmente está grávida do Espírito Santo, na prática, até onde ela está grávida de uma força sobrenatural e até onde, na verdade, a gente tem um bando de maluco cuidando dela lá dentro e fazendo ela acreditar que, na verdade, tentando fazer ela acreditar, o pessoal acreditando que tá vindo um Messias de verdade lá dentro. Então tem essa dicotomia, né? De até onde realmente coisas estranhas que ela tá vendo lá dentro é porque tem uma sociedade secreta meio maluca dentro da igreja que quer pegar e acredita que vão ser os responsáveis por cuidar pela segunda vinda de Cristo, né? E que é um pessoal realmente bem maluco. Inclusive, existe aquelas críticas, o filme é anticatólico. Gente, uma coisa que é bem deixado do filme, diga-se de passagem, que na minha opinião não é um spoiler, é que o líder é que a liderança dessa sociedade secreta, mesmo essa sociedade secreta, é desconhecida do Vaticano. Inclusive, o cara dessa sociedade, ele tinha relações queria propor certas coisas pro Vaticano, e o Vaticano disse: tu é doido? Para com isso já. O cara fingiu que tinha parado, mas na verdade usou aquele convento justamente para pegar e exercer os seus planos, né? E eu acho uma coisa bem interessante, porque normalmente nessas coisas a gente pensa, vai vir mais simplesmente um filho onde a pessoa foi ficada grávida do capiroto, todo mundo vai torturar ela vai sofrer horrores. Mas não é bem assim. A gente vê uma personagem que realmente ela é ativa. Porque uma coisa que acontece em muitos roteiros, por causa de roteirista preguiçoso, é a pessoa simplesmente sofrer e ser levada pelos acontecimentos sem fazer absolutamente nada. Mas não, aqui a protagonista é extremamente bem escrita. Inclusive a gente vê, em primeiro lugar, através da atuação da atriz, que o início dela é aquela pessoa ultra esperançosa, gentil e ultra curiosa com as coisas da igreja, e que vez ou outra se espanta com algumas coisas, mas tudo bem, todo mundo tem suas manias estranhas. E vai ficando cada vez mais atormentada, medrosa, não digo medrosa, mas apavorada com as coisas, e um sentimento um certo ressentimento, um certo ódio crescendo progressivamente dentro dela. Então a gente vê todo esse processo de transformação. Inclusive sempre aquela coisa, em quem ela pode confiar lá dentro ou não? Quais os reais objetivos e planos desse bando de maluco que tem lá dentro? O que realmente está acontecendo com ela, sabe? Então, eu acho muito legal como tudo isso é trabalhado dentro da trama. Lembrando que história sobre vinda do capiroto
Tem, desde a época medieval. Inclusive, vocês não imaginam quem é um desses filhotes de capiroto, um possível anticristo que tem entre lendas antigas e que é muito famoso na literatura. Pois bem, eu estou falando do Mago Merlin. Sim, aquele cara que era... A gente vê aquele velhinho de chapéuzão pontudo que ajuda o Rei Arthur na maioria das histórias. E o que ocorre? Nas histórias do... o que acontece? Nas histórias do Rei Arthur, é colocado como a mãe do Arthur, uma pessoa extremamente pura e devota, só que ela é seduzida e enganada pelo capiroto e engravida dele. E o que acontece? Como ela é uma pessoa extremamente pura, basicamente uma santa em nível de santo, de santidade cristã mesmo, que foi justamente inseminada pelo diabo, o filho dela teria ou seria um anticristo cheio de poder demoníaco, porque seria o ápice da corrupção da humanidade, assim, e seria com isso o precursor para dar o fim do mundo. Porém, ela vê como ela foi enganada e ela aumenta ainda mais a intensidade da devoção, entrando no convento e tudo mais, né? E o que acontece? Nasce a criança, só que com essa camada extra ainda mais forte de devoção. Então, justamente por causa dela ter essa influência tanto demoníaca como extremamente santa, ele acaba sendo um mago extremamente poderoso e que dedica suas forças pro bem, na verdade, para o horror do capiroto. Inclusive, tem um dos raros filmes que trabalha isso, é Merlin e os Dragões, que inclusive eu aconselho vocês a assistirem, que tem em várias plataformas de forma gratuita, né, que trabalha justamente com a questão de origem demoníaca sombria do Merlin, né, e a questão do Merlin tendo que assistir ao chamado sombrio, justamente, do pai dele no processo, né? Então é uma forma bem interessante. Então, como eu disse, essa questão da criança demoníaca existe há muito tempo. E a história de freiras fantasmas, freiras sobrenaturais, também existe há um certo tempo, né? Inclusive porque a gente tem que lembrar que tem vários locais que foram construídos em cima de igrejas antigas, que foram demolidas pelos mais diversos motivos, né? Então não preciso dizer que depois de um tempo, esses locais começaram a ter histórias de assombração de freiras fantasmas, além de sacerdotes fantasmas. E no século XVIII e XIX a gente começou a ter uma explosão de histórias desse tipo, justamente com o nascimento do gótico, né? Inclusive cheguei a fazer um vídeo aqui sobre a ideia de primeira freira fantasma. E aqui é bem interessante, porque a questão aqui não é uma questão de freira fantasma mal assombrada ou simplesmente nascimento do capiroto, não. A protagonista é uma freira, uma devota de verdade, que está tentando lutar contra um pedaço de corrupção que está ocorrendo dentro da igreja, de gente que quer pegar, manipular de forma sombria, numa mistura de ficção científica com sobrenatural, os fatos para conseguir pegar e ascender de poder dentro da hierarquia clerical. Então, tudo isso culmina depois para um final onde não falta gore. Então, sem cair em spoilers, para pegar e dar mais ênfase para vocês, a ideia, uma coisa que tem aí no final que eu, algumas vezes sinto muito falta, é de uma batalha final de verdade, onde temos correria, onde temos sangue, onde temos aquela adrenalina correndo, onde realmente temos uma série de disputas, desafios que ela tem que ultrapassar para finalmente pegar e resolver as coisas lá dentro do convento, né? E, inclusive, tudo isso em um clima, como eu falei, que você não sabe em quem pode confiar ou não. E uma coisa importante, como eu falei, muitas das coisas do início da história, onde é apresentado cada detalhe do convento, também são retomados com ela utilizando o conhecimento de cada detalhe, de como funciona uma série de coisas, de atividades lá dentro, para poder pegar e realmente utilizar aquilo como ferramenta, como arma, para tentar escapar de lá e para descobrir quais são os planos secretos dela. Inclusive por causa que o pessoal ela começa a descobrir que ela tem uma ficha meio complexa lá dentro. Peraí, há quanto tempo esse pessoal tá monitorando? Porque tá me monitorando o que está acontecendo? Quem são as outras pessoas? Onde aconteceu certas outras coisas macabras aqui dentro do convento? O que tá acontecendo aqui? E eu acho isso muito
Muito bacana. E como eu disse, não é tirado o lado humano das freiras. Elas têm suas conversas, suas disputas, seus interesses, são pessoas normais que estão lá dentro, né? Porém, com um grupo secreto que vai manipulando elas lá dentro, né? E que tenta pegar e, inclusive, impor seus próprios interesses. Inclusive, é uma coisa bem interessante que tem, como eu disse, tem vários detalhes cristãos que são colocados, desenvolvidos dentro da história, e eu vejo pouco vídeo de realmente gente analisando filmes do tipo, sem pegar e deixando de lado a análise de certos elementos interessantes, né? Outro que eu gosto muito é a ideia básica que o que acontece? Tem um momento onde ela faz os votos, e uma coisa importante é, dentro do catolicismo, as freiras são casadas com Deus. Inclusive, não sei se é uma coisa padrão, ou se são só de algumas igrejas que eu já vi, né? Onde a freira usava, inclusive, uma aliança para pegar. Essa aí é de mim com minha esposa, não sou casado com Deus, não. Mas, enfim. E o que acontece é que é o conceito de você ser casado com Deus. E eles enfatizarem isso reforça ainda mais aquele conceito de justamente trabalhar essa questão do nascimento misterioso. E é bem bacana porque a história não deixa de ser, em certas partes, sobre a questão não simplesmente de uma gravidez indesejada, mas de como todas as pessoas, mas de como você tem uma gravidez problemática, cheia de riscos, com um monte de gente ao seu redor dizendo o que fazer e como fazer, tipo um bebê de Rosemary, sabe? Então, tanto que chega no momento do filme onde, independente de qual seja a origem criança, a origem do feto lá dentro, né? O que ocorre é, gente, a ideia é que todo mundo tentando mandar na vida da coitada, como se ela tivesse perdido a autonomia total do corpo porque ela está grávida, como ela deixasse de ser um ser humano porque ela está grávida e virasse só uma parideira, sabe? E isso aí eu acho que é o grande X da questão. O quanto você realmente deixa de tratar a mãe como uma mulher. Inclusive, estava vendo até umas questões interessantes associadas a isso, né? Que é uma vez onde quando o Papa atual ele pegou e quando teve aquela primeira viagem que ele fez para o Brasil, né? Ele chegou a soltar entre as falas deles, que podem procurar aí, que existe uma falta do desenvolvimento teológico da questão feminina ainda dentro do catolicismo, que ainda falta muito para desenvolver. Eu achei bacana assumir isso, sabe? Inclusive porque a gente tem que lembrar que dentro do catolicismo, isso não é uma crítica, isso é um fato. A gente tem a ideia de que existe a partir de determinado nível hierárquico, você só consegue pegar e subir como isso você consegue pegar e só consegue subir como se você pega e for um sacerdote homem, né? Se você for uma freira, você tem uma série de limitações dentro do processo, dentro desse processo, né? Tanto que o Papa só pode ser homem. Então, é bem interessante como ele critica a relação do controle das pessoas e dos homens sobre o corpo feminino dentro da história. Lembrando uma coisa importante, durante anos eu cheguei a pegar e trabalhar num hospital maternidade, onde tinha muito a questão das mulheres dando à luz, sendo cuidados pelo pessoal lá dentro. Hospital esse que metade do trabalho dele, inclusive, não era questão de maternidade, era cuidar dos tumores que eram exclusivamente de mulheres, por certas estruturas exclusivas, né? E sempre uma questão muito problemática de até onde você pega e você está ajudando a pessoa e até onde você está tentando exercer sua vontade e autoridade em cima para comandar aquele corpo, até onde seu verdadeiro papel de profissional de saúde ou médico é você orientar, encaminhar, esclarecer para as pessoas poder pegar e fazer as suas coisas. E não simplesmente você está consertando uma torradeira que deve ficar de determinada forma, mas sim aquele é um ser humano que você tem que fazer e dar as instruções para ela poder assumir o comando de volta do seu corpo que ela perdeu, seja por causa de uma gestação que está fazendo o caos dela, afinal, o corpo, o feto começa a sugar nos 30, então tem uma série de transformações que ocorrem no corpo, né? Seja justamente através de uma neoplasia, de um tumor que aparece no corpo. Então, eu acho que esse filme serve muito como uma ponta de lança para você pegar e saber desenvolver essas questões. E eu quero saber de vocês, quais bons filmes interessantes
de Criança do Capiroto, de Gravidez Complicada, de Freiras, você já pegou e assistiu? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos até o próximo vídeo. Falou!